Nada na vida de Mariana indicava que aquele semestre seria diferente. Professora dedicada, respeitada na escola e admirada por seus colegas, ela sempre manteve uma distância profissional impecável de seus alunos. Mas quando entrou na sala de aula daquela manhã, percebeu algo diferente. Entre os rostos atentos e silenciosos, havia uma jovem que parecia observar tudo com uma intensidade quase perturbadora. Clara era nova na escola, transferida de outro estado, e logo se destacou. Não apenas por sua beleza delicada e sorriso encantador, mas pela inteligência rara e pela curiosidade que emanava de cada gesto. Ela participava das aulas com perguntas instigantes, comentários perspicazes e uma maturidade que contrastava com sua idade. Mariana, que nunca se envolvia emocionalmente com seus alunos, sentiu uma sensação estranha que não conseguia definir. Era atração? Fascínio? Ou apenas a admiração pela mente brilhante da aluna? Ao longo das semanas, pequenos encontros começaram a marcar o cotidiano da professora. Um olhar mais longo do que o necessário. Um elogio sutil que parecia carregado de duplo sentido. Mariana tentava racionalizar seus sentimentos, lembrando a si mesma de que era proibido, imoral e potencialmente devastador se descoberto. Mas, no silêncio de seu quarto à noite, ela se pegava pensando em Clara mais do que gostaria. O que Mariana não sabia era que Clara também sentia algo diferente. A jovem observava cada gesto, cada palavra, e um vínculo silencioso começou a se formar. Um jogo de proximidade emocional que, lentamente, estava se tornando perigoso. Afinal, naquela escola, nada passava despercebido. Professores, alunos e pais formavam uma rede de olhares atentos, onde qualquer deslize podia ser fatal. Enquanto o semestre avançava, Mariana se via cada vez mais dividida. Sua vida pessoal estava em ordem. Um casamento estável, respeito de colegas e estabilidade financeira. Mas aquele sentimento crescente por Clara ameaçava destruir tudo. Cada encontro, cada conversa, cada gesto parecia carregar uma tensão elétrica que nenhuma das duas poderia ignorar. O segredo começou a se formar. Um vínculo intenso, mas silencioso, escondido dos olhos do mundo. E enquanto a atração crescia, Mariana sabia que qualquer passo em falso poderia levar não apenas à ruína de sua carreira, mas também ao fim de sua vida pessoal. No entanto, havia algo que ela não conseguia controlar: a força magnética que a ligava à jovem aluna. O que aconteceria se alguém descobrisse? Como lidar com sentimentos que não deveriam existir? Mariana estava prestes a descobrir que o amor proibido, quando misturado com poder e desejo, pode transformar vidas de maneira irreversível. Nos dias que se seguiram, Mariana passou a observar Clara com mais atenção. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso despertava sentimentos que ela tentava suprimir. No entanto, a proximidade inevitável das aulas criava momentos íntimos sem que ninguém percebesse. Pequenos toques ao passar materiais, olhares que pareciam prolongar-se demais, comentários aparentemente inocentes que escondiam intenções silenciosas. Clara, por sua vez, parecia cada vez mais encantada. A jovem se aproximava da professora com naturalidade, compartilhando dúvidas sobre estudos, sobre a vida, sobre sonhos e medos. Mariana, consciente do risco, tentava manter a compostura, mas cada encontro tornava o vínculo mais profundo. Um dia, após a aula, Mariana convidou Clara para conversar sobre uma tarefa adicional. A conversa começou formal, acadêmica, mas rapidamente desviou para assuntos pessoais. Clara revelou inseguranças, desafios familiares e desejos de futuro. Mariana, por instinto, ouviu atentamente, oferecendo apoio que ia além da orientação escolar. O coração de Mariana acelerava a cada palavra. Ela sentia-se dividida entre a ética profissional e o magnetismo irresistível que a jovem exercia sobre ela. A tensão crescia em silêncio, transformando simples conversas em encontros carregados de eletricidade emocional. No entanto, ambas sabiam que aquele sentimento era proibido. Cada encontro trazia uma mistura de prazer e culpa. Mariana começou a perceber que precisava definir limites, mas a cada vez que via Clara, a barreira parecia se dissolver. O vínculo emocional tornava-se mais intenso.
e a linha entre a admiração profissional e o desejo pessoal estava prestes a ser cruzada. Enquanto isso, rumores sobre professores e alunos que se envolviam começavam a circular nos corredores da escola. Mariana, cautelosa, redobrava sua atenção, mas sabia que o risco aumentava a cada dia. Clara, sentindo a tensão, também começou a experimentar sentimentos conflitantes: desejo de proximidade e medo das consequências. O vínculo secreto estava apenas começando, mas ambos já percebiam que suas vidas poderiam ser irreversivelmente alteradas se alguém descobrisse o que estava prestes a acontecer. Com o passar das semanas, Mariana e Clara começaram a compartilhar momentos que iam além da sala de aula. Inicialmente, eram conversas discretas sobre estudos, sobre livros, sobre sonhos de futuro. Mas aos poucos, as trocas tornaram-se mais pessoais. Clara falava sobre os conflitos com a família, a pressão social e os medos que a mantinham acordada à noite. Mariana ouvia com atenção, oferecendo conselhos que eram muito mais próximos do que se permitiria para qualquer aluno. Certa tarde, após a última aula, Clara pediu para falar em particular. Sentaram-se em uma sala vazia, o sol filtrando-se pelas janelas, criando um cenário que parecia intencionalmente propício à confidência. Clara, com a voz hesitante, revelou algo que ninguém mais sabia: seus sentimentos por Mariana. A confissão era tímida, quase temerosa, mas carregava uma intensidade que deixou Mariana sem palavras. O coração dela disparou. A mente girava entre o medo do proibido e a atração incontrolável. A partir desse momento, um pacto silencioso começou a se formar. Segredos e sentimentos eram compartilhados com uma intensidade que nenhuma das duas havia experimentado antes. Cada encontro, cada troca de olhares carregava a atenção de algo que poderia explodir a qualquer momento. Mariana, apesar de sua experiência e racionalidade, sentiu-se completamente vulnerável. Clara, por sua vez, parecia encontrar na professora um refúgio seguro, uma pessoa que a compreendia de maneira que ninguém mais compreendia. O vínculo entre elas começou a criar uma rede de cumplicidade que se estendia por cada aula, cada corredor, cada intervalo. A professora percebeu que sua própria vida começava a ser consumida por pensamentos sobre a aluna, mas não conseguia resistir. A tensão do proibido tornava cada momento juntos ainda mais intenso. E enquanto a confiança aumentava, a sensação de que estavam se aproximando de um ponto de não retorno crescia de maneira assustadora. Mas havia riscos. Colegas atentos, pais curiosos e a própria estrutura da escola criavam uma pressão invisível. Mariana sabia que qualquer deslize poderia não apenas destruir sua carreira, mas também a vida de Clara. O segredo que compartilhavam era frágil, e a linha entre admiração, afeto e desejo tornava-se cada vez mais tênue. Elas sabiam que estavam se aventurando em território perigoso, mas, estranhamente, nenhuma delas queria recuar. O jogo de proximidade, segredos e olhares prolongados transformava cada encontro em um campo minado emocional. Mariana sentia-se dividida entre a razão e a emoção, entre a ética e o desejo. Clara, apesar de jovem, parecia compreender o risco e aceitava a tensão com uma maturidade surpreendente. Juntas, construíam uma história silenciosa, intensa, que poderia explodir a qualquer momento. O coração de Mariana não parava de gritar. Cada dia trazia novos dilemas e conflitos internos. Ela sabia que, se permitisse ceder aos sentimentos que cresciam por Clara, poderia colocar tudo a perder: sua reputação, sua carreira, seu casamento. Mas a atração era inegável. A cada gesto, a cada sorriso, Mariana sentia-se consumida por uma mistura de desejo, culpa e fascínio. Enquanto isso, Clara começava a perceber a profundidade da tensão entre elas. A jovem oscilava entre o medo de ser descoberta e o prazer de se sentir especial para alguém tão importante. As conversas antes inocentes transformaram-se em confidências carregadas de significado oculto. Cada toque, cada olhar, era interpretado com intensidade emocional. A professora tentava racionalizar,
mas era impossível ignorar a energia que emanava de Clara. A culpa corroía Mariana. Durante as noites, ela refletia sobre sua vida e o que estava prestes a arriscar. Pensava no marido, nos colegas de trabalho, no futuro. Mas, paradoxalmente, a proximidade com Clara era irresistível. A tensão se tornou uma força magnética, puxando-as cada vez mais para perto, enquanto o perigo aumentava. Em momentos de solidão, Mariana se questionava: estaria ela apaixonada por Clara ou simplesmente fascinada pelo proibido? Cada sentimento era intenso, e a professora se via presa entre a razão e o coração. A mente alertava sobre o risco, mas o corpo e a emoção resistiam à lógica. Clara, percebendo a hesitação, também se tornava mais cautelosa, tentando equilibrar seus sentimentos com a necessidade de proteção. O conflito interno atingiu seu ápice, quando Mariana começou a notar sinais de que outros poderiam desconfiar. Pequenos olhares entre colegas, comentários sutis, a sensação de que o segredo podia ser descoberto a qualquer momento. A pressão aumentava e a atração crescia na mesma proporção. Cada decisão, cada gesto, podia ser fatal. As emoções conflitantes criavam uma tensão quase insuportável. Mariana sabia que, se continuasse a se aproximar de Clara, não haveria volta. O perigo não estava apenas no mundo externo, mas na força incontrolável do desejo e da conexão emocional que crescia entre elas. O semestre avançava, e o segredo entre Mariana e Clara tornou-se cada vez mais difícil de esconder. Pequenos descuidos começaram a surgir. Olhares prolongados demais, sorrisos que duravam mais que o necessário, encontros que pareciam coincidir de maneira suspeita. Alguns colegas começaram a notar comportamentos estranhos, e o clima na escola ficou tenso. Mariana sentia o coração disparar a cada passo nos corredores, temendo que alguém descobrisse. Tudo mudou em uma tarde chuvosa. Mariana estava ajudando Clara a revisar uma tarefa na sala de professores, longe dos olhos dos alunos. O telefone tocou. Era o marido de Mariana, avisando que passaria na escola para buscar alguns documentos. Num instante, a presença dele criou uma tensão elétrica. Clara se levantou, nervosa, e Mariana tentou manter a compostura, mas o pânico se refletia em cada gesto. Naquele momento, elas perceberam que o risco não era mais teórico. Alguém podia descobrir a qualquer instante. Poucos dias depois, boatos começaram a circular entre os alunos. Comentários maliciosos sobre a proximidade entre professora e aluna chegaram aos ouvidos da direção. Mariana foi chamada para uma reunião, e a sensação de que sua vida profissional estava prestes a ruir era esmagadora. A crise emocional a consumia. Medo, culpa, desejo e a urgência de proteger Clara se misturavam em um turbilhão quase insuportável. Clara, percebendo que o mundo externo ameaçava separá-las, começou a sentir medo real. A jovem não queria perder o vínculo que construíra com Mariana, mas entendia que qualquer passo em falso poderia ser devastador. Mariana, por sua vez, começou a questionar se conseguiria manter o segredo, se proteger a si mesma e, ao mesmo tempo, cuidar de Clara. O jogo emocional que antes era excitante tornou-se uma prisão angustiante. O ápice da crise surgiu quando Mariana encontrou mensagens no celular de Clara que revelavam pensamentos muito íntimos sobre elas, que poderiam ser interpretados de maneira perigosa caso alguém lesse. Foi o sinal de que o segredo precisava ser protegido a qualquer custo. Mas, ao mesmo tempo, a tensão entre elas atingiu um ponto quase insuportável. Cada encontro, cada conversa, cada toque se tornou mais intenso, carregado de um desejo proibido e, ao mesmo tempo, ameaçador. O mundo exterior parecia conspirar contra elas, enquanto o vínculo interno se tornava cada vez mais incontrolável. Mariana percebeu que qualquer decisão agora seria crucial. Avançar, recuar, ou tentar controlar algo que há muito escapava às suas mãos. O dilema estava lançado, e a crise atingia seu ápice, colocando em risco não apenas suas vidas profissionais, mas também a estabilidade emocional de ambas. O dia da verdade chegou. Mariana e Clara estavam na biblioteca, revisando materiais para um trabalho de história, quando a diretora entrou inesperadamente.
O olhar da diretora se fixou por alguns segundos e a tensão instantaneamente se tornou palpável. Mariana sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O segredo que guardavam por meses podia ser exposto em um instante. Enquanto a diretora se aproximava, Mariana percebeu que Clara estava tensa, os olhos arregalados, quase suplicando para que nada fosse revelado. Cada gesto parecia um teste de controle. A diretora, com expressão neutra, apenas pediu que Mariana a acompanhasse à sua sala. O coração da professora disparou, cada passo marcado por um medo crescente. Seria uma advertência? Ou algo mais grave? Na sala da diretora, Mariana enfrentou perguntas incisivas sobre comportamentos suspeitos entre ela e Clara. As acusações não eram diretas, mas sugeriam a possibilidade de conduta imprópria. Mariana sentiu a pressão esmagadora. Qualquer palavra mal escolhida poderia confirmar suspeitas. O clímax emocional atingiu seu ápice quando ela percebeu que o segredo que havia protegido com tanto cuidado poderia ser exposto, destruindo sua carreira, seu casamento e a vida da própria Clara. Enquanto isso, Clara esperava ansiosa do lado de fora, sentindo o peso da situação. Sua mente girava em pensamentos de medo e culpa, misturados à intensidade do vínculo que compartilhava com Mariana. A tensão atingiu níveis insuportáveis. A conexão entre elas, até então secreta, podia se tornar pública, e nenhuma das duas estava preparada para lidar com a consequência de seus sentimentos proibidos. Naquele momento, Mariana percebeu que precisava tomar uma decisão definitiva. Ou confessava o que havia acontecido e enfrentava o mundo, ou encontrava uma forma de proteger a aluna e a si mesma, mantendo tudo oculto, mesmo que isso significasse um sofrimento silencioso. O suspense era quase físico, cada segundo parecia durar horas. O clímax dramático não foi apenas externo, mas interno. Mariana enfrentava a si mesma, seu desejo, sua culpa e a responsabilidade de proteger Clara. E naquele instante, todas as emoções reprimidas, todas as tensões acumuladas e todos os segredos prestes a explodir convergiram em um momento decisivo que mudaria a vida de ambas para sempre. O desenlace da situação trouxe consequências que Mariana nunca poderia ter previsto. Embora a diretora não tivesse feito acusações formais, olhares, comentários e rumores começaram a circular. A tensão na escola aumentou, e Mariana percebeu que precisaria se afastar emocionalmente para proteger sua carreira e Clara. Clara, por sua vez, sentiu o impacto da situação. A jovem percebeu que a intensidade do vínculo, embora emocionante, não poderia continuar sem risco extremo. A dor da separação forçada trouxe lágrimas, mas também uma compreensão dolorosa sobre a realidade. O mundo externo não permitiria que aquele amor proibido continuasse. A vida de Mariana tornou-se um delicado equilíbrio entre proteger seu segredo, manter sua carreira e lidar com o vazio deixado pelo afastamento de Clara. Cada dia era marcado pela lembrança do vínculo intenso, pelo arrependimento de não poder ter permitido que o amor florescesse sem restrições e pela sensação de perda irreversível. Para Clara, o impacto emocional foi devastador. A aluna, embora resiliente, sentiu a falta da presença de Mariana em sua vida, a ausência do apoio e da cumplicidade que havia construído. O mundo parecia menos seguro, e a confiança que tinha em si mesma e nas relações humanas foi abalada para sempre. O segredo, embora mantido, continuava a assombrar ambas. Mariana sentia a culpa e o desejo não resolvido, enquanto Clara aprendia a lidar com sentimentos intensos que não poderiam ser expressos. A tensão entre ética, desejo e consequências morais mostrou-se mais poderosa do que qualquer laço emocional, deixando marcas profundas e lembranças que nunca seriam esquecidas. Meses se passaram e a vida seguiu seu curso, mas o impacto daquela relação proibida permaneceu. Mariana voltou a lecionar, mantendo a distância emocional necessária para proteger seu futuro, mas nunca esquecendo a intensidade daquele vínculo secreto. Cada aula, cada olhar de aluno, lembrava-a do que fora possível e do que precisou ser sacrificado. Clara, por sua vez, transferiu-se para outra escola no semestre seguinte, tentando reconstruir sua vida. No entanto, as memórias do tempo com Mariana permaneceram vívidas. A cumplicidade,
os segredos compartilhados, a intensidade dos sentimentos proibidos. A jovem aprendeu que o amor e a atração nem sempre podem ser consumados, mas ainda assim deixam marcas profundas e indeléveis. O segredo entre elas tornou-se uma cicatriz emocional, uma lembrança dolorosa, mas também um ensinamento sobre limites, responsabilidade e desejo. Mariana compreendeu que algumas paixões, por mais intensas que sejam, podem ser fatais se expostas ao mundo. E Clara entendeu que o amor proibido, embora emocionante, tem consequências que podem transformar vidas de maneira irrevogável. No fim, o que restou foi o peso do que foi vivido, a memória de um vínculo secreto que jamais poderia ser compartilhado, e a certeza de que certos sentimentos, por mais fortes que sejam, exigem sacrifícios impossíveis. Ambas seguiram caminhos separados, mas a experiência permaneceu, viva, como uma história que não poderia ser apagada. Uma lembrança intensa de amor, desejo e tragédia, escondida nas entrelinhas de suas vidas para sempre.